Quais são as 10 atitudes que um paciente com câncer precisa saber antes de começar o tratamento? Meu nome é Alex Drola, sou cirurgião oncológico e robótico e eu ajudo mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer a lidarem com esse desafio da melhor maneira possível. Então assista até o final esse vídeo que você vai descobrir as 10 atitudes que você vai ter daqui para frente, ou se você é familiar ou amigo de um paciente. Então, dessa forma, vai ser mais fácil trilhar esse caminho. Aproveita, deixa aí um like e se inscreve no meu canal. Compartilha também esse conteúdo com alguém que precisa saber disso. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu sou formado pelo Instituto Nacional de Câncer. Desde 2012 eu comecei a trabalhar com pacientes oncológicos e desde então, tanto em situações mais simples ou situações mais complexas, eu percebi que esses pacientes, eles precisavam de um apoio a mais. Eles precisavam de mim, não só como alguém para tratar o câncer corretamente, para explicar sobre o câncer, para dar realmente ali as informações técnicas que elas precisavam ouvir, mas também esses pacientes precisavam de uma palavra a mais, de um conforto, de um desafio. Então, conforme eu fui aprendendo a lidar com pacientes com câncer, lá no Instituto Nacional de Câncer, o hospital berço da oncologia no Brasil, da cirurgia oncológica, eu fui percebendo que essas pacientes que me procuravam tinham perguntas que às vezes me deixavam em dúvida, não queria responder para elas. Que eu ia falar para uma paciente que às vezes descobre um câncer e tem os filhos pequenos, ou que eu vou falar para uma mãe que trabalha e que descobre um câncer. É o que eu vou falar para alguém que está no fim da vida, de alguma forma o câncer está de uma situação mais difícil. Eu fui procurar essas respostas e hoje, muitas dessas respostas eu trago aqui nos meus conteúdos, no meu podcast, em Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, para que sejam dissipados esses conteúdos que realmente é algo que o paciente precisa ouvir. E nesse período todo, né, eu sou cirurgião oncológico, eu faço tanto cirurgias do aparelho digestivo, como também cirurgias ginecológicas no câncer na mulher. Foi algo que depois que eu terminei a minha formação, eu descobri que elas precisavam muito de mim, de alguém com uma formação mais ampla em cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia do aparelho ginecológico, da cirurgia oncológica como um todo, atravessando casos mais complexos, casos mais simples, atravessando, às vezes, mais de um órgão, algum tipo de sistema de corpo. Então, o cirurgião oncológico ele é acostumado a tratar casos mais complexos de câncer, que o câncer nem sempre ele respeita ali aonde ele nasceu, nem sempre ele respeita um órgão, respeita uma especialidade médica. Às vezes, a gente precisa tramitar em várias especialidades cirúrgicas dentro de uma mesma cirurgia. Então, eu percebi que as pacientes com câncer ginecológico e também o câncer abdominal, ponto de vista do ponto de vista do câncer gastrointestinal, elas precisavam muito de mim. Então, cada vez mais, desde 2012, eu trabalho muito com mulheres. E hoje, no meu consultório, 90% do meu movimento é com mulheres. Eu atendo homens também, até porque eu faço cirurgias gastrointestinais, cirurgias de câncer pélvico no homem, cirurgias de câncer de pele, cirurgias de sarcomas, de troncos, de membros, que são cirurgias mais raras, mas, sobretudo, meu principal foco é para mulheres. Então, eu trago isso nos meus conteúdos aqui, no meu podcast, uma visão de um homem, de um cirurgião oncológico que descobriu ali uma necessidade e uma simpatia e uma vocação em cuidar das mulheres. Então, seja bem-vinda, você que chegou aqui pela primeira vez, está aí, tendo aí o primeiro vídeo que você assiste meu, seja bem-vinda. Fique aí à vontade de mandar qualquer tipo de
pergunta, qualquer tipo de comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Cirurgia é o principal tratamento do câncer. Se a gente for pensar, os principais tratamentos de câncer é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Tanto a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia estão avançando muito. E falando em cirurgia, que é o que eu mais faço, o que eu mais gosto de fazer, 90% dos pacientes com diagnóstico de câncer vão precisar de uma cirurgia em algum momento do seu tratamento. Ou para fazer uma biópsia logo no começo, ou para fazer algum tipo de cirurgia para retirar o tumor, ou quando a gente pensa num paciente que de alguma forma precisa fazer uma cirurgia para aliviar um sofrimento, aliviar uma dor, aliviar um sangramento, retirar uma ferida, algo que está ali atrapalhando, de alguma forma, uma cirurgia higiênica ajuda muito o paciente, mesmo numa situação mais complexa, que o câncer está mais avançado, a gente consegue ajudar esse paciente muito. Então, dessas diversas situações que eu vivo aí nesses 12 anos, mais de 12 anos que eu trato oncologia, câncer, depois que eu me formei como cirurgião oncológico, né, depois de 5 anos aí de formação em cirurgia, 2 anos de cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, e 3 anos no INCA, fazendo cirurgia oncológica, me especializando em cirurgia abdominopélvica, eu descobri que os pacientes que chegam comigo com diagnóstico de câncer, muitos deles têm perguntas muito parecidas. Os seus familiares também. Lógico, são pessoas que não sabem nada sobre o câncer, lógico. E, dentro disso, eu procurei reunir aqui 10 atitudes que todo paciente que tem diagnóstico de câncer, não importa se você já está no tratamento, ou se você acabou de receber um diagnóstico de câncer, ou se você já tratou o câncer e está curado, saber dessas 10 atitudes vai te ajudar muito daqui para frente. Então, fique ligado aí que eu vou falar as 10 atitudes. Afinal, todo paciente precisa ser tratado de uma forma individual. Essas 10 atitudes são importantes, servem para qualquer um, mas sim, cada caso a gente vai precisar adaptar todas elas, e cada tratamento, por mais que exista hoje muitos protocolos em câncer muito bem definidos, principalmente nos tipos mais comuns de câncer, esses protocolos eles são aplicáveis aos pacientes, mas a gente sempre precisa adaptar para a realidade do paciente. Tem que ser adaptado para as vontades do paciente, tem que ser adaptado como que é a sua família, como é seu trabalho, como que ele quer lidar com essa doença daqui para frente. Então, como profissional de saúde, eu descobri que medicina também se faz com palavras. Medicina se faz com tratamentos, com remédios, se faz com procedimentos, cirurgia, sim, mas, sobretudo, medicina se faz com palavras. Palavras de amor, palavras de incentivo, palavras de força no momento que o paciente precisa ouvir. Então, eu trago hoje aqui essas palavras para você ouvir, e sim, essas 10 atitudes, quem vai ter que desenvolver é você que está me ouvindo, e depende de você. Então, as 10 atitudes para você tratar um câncer de uma forma melhor são: número 1, entender o seu diagnóstico. Questione, saiba tudo sobre o seu tratamento, tudo sobre a sua doença. Peça informações detalhadas, tanto sobre sua doença quanto do seu tratamento. 2, anote as dúvidas. Todas as dúvidas que você tiver, você precisa anotar e levar para o seu médico responder. 3, seja ativo durante o seu tratamento. E ser ativo durante o seu tratamento também envolve você escolher quais são os profissionais que vão estar junto com você. Tanto os seus médicos, como também as pessoas ali que te amam, que estão em volta de você, as pessoas que estão te dando apoio.
bem como os outros profissionais da área da saúde, psicólogo, nutricionista, coach, educador físico e também o fisioterapeuta. Lógico que tem outros profissionais que você pode escolher também, e isso vai ser muito importante para você tratar esse câncer de uma forma melhor. A quarta atitude é você pedir ajuda e aceitar ajuda. Quinta atitude: leve alguém em toda consulta, exame ou procedimento para te acompanhar. Sexta atitude: saiba quando você precisa continuar trabalhando ou não, o tempo que você vai precisar ficar afastado. Sétima: saiba todos os seus direitos como paciente oncológico. Oitava: tenha uma pasta, arquivo e documentos reunidos, organizados, tanto com o seu diagnóstico, mas também com os telefones dos seus médicos. Nono: continue cuidando da sua saúde, continue cuidando de você. E 10: tenha fé em você, tenha fé em Deus, acredite no seu tratamento. Falando assim, todas as 10 atitudes, você pode ficar aí em dúvida. Então, eu vou te explicar aqui, por uma, para você entender o que eu quis dizer com cada atitude essencial no seu tratamento. Então, a primeira que eu coloquei aqui foi informação. Questione. Então, informação é você entender como que está o seu câncer, qual que é o diagnóstico, como que ele está no seu corpo. É certo que nem sempre, logo no início, na primeira consulta, o médico vai ter ali uma noção de como está ali no seu corpo, mas vai precisar de alguns exames que a gente chama, que são os exames de estadiamento, e que, a partir desses exames, o médico vai conseguir traçar uma estratégia. Lógico, essa estratégia ela também é baseada numa equipe multidisciplinar, né? O tratamento do câncer ele é feito numa sequência certa e também com múltiplos profissionais, então isso vai ser importante. Mas saber todo o seu tratamento, como que ele vai ser, e a intenção do seu tratamento vai ser muito importante. Como assim intenção, doutor Alex? A intenção que eu quero dizer é: o seu caso é um caso de cura ou um caso de controle da doença? Pode ser que essa informação para você seja vital. Pode ser que só de você entender que seu caso é um caso de cura, que você sim tem chance de cura, ou seja, de você tratar o câncer com intenção de curar e lá na frente descobrir que a doença nunca mais voltou, você viveu a vida normal e não teve mais o câncer. Sim, isso é cura do câncer. A gente pode dizer que isso é a cura do câncer. E se a gente entende que o paciente tem a chance de cura, então a gente vai trabalhar nessa chance de cura e você vai trabalhar com essa chance real na sua vida. Se você descobre que, no seu caso, infelizmente, não é possível curar, ou se o médico explica para você que, de alguma forma, a sua doença já espalhou, está de um tipo que a cura já não é tão possível para o ser humano, para Deus nada é impossível, mas para o ser humano a gente precisa tomar essa decisão, não quer dizer que o médico não está mais confiando, não está mais acreditando que seu tratamento pode ser um sucesso. Mas o simples fato de saber se o caso é de cura ou não, ajuda ao médico e até você entender que tratamentos desnecessários ou até mesmo cirurgias desnecessárias, elas não vão ser aplicáveis no seu caso. Ou seja, se a gente pensa às vezes de tirar o câncer todo do corpo a qualquer custo, isso pode prejudicar até a sua vida. Então você relaxar, não. O médico já me explicou, eu não vou mais precisar de uma cirurgia, o que eu preciso é de um tratamento, de uma quimioterapia, de uma radioterapia, para deixar o corpo em equilíbrio, para que eu possa viver e trabalhar e fazer minhas coisas, cuidar do meu neto, cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu trabalho de uma forma melhor. Assim você vai seguir mais em paz e sim, sabendo disso, você pode ir com tudo que você está no caminho certo.
A grande coisa é que quando a gente está inseguro, se a gente está num caminho ou no outro, a gente tende a hesitar. Sempre quando a gente não está seguro e a gente hesita, a gente não caminha com força, a gente não caminha com tudo, a gente às vezes não dá o nosso melhor e às vezes também a gente não enxerga as coisas boas que estão ali na frente. O que eu sempre falo para as minhas pacientes é que o diagnóstico do câncer ele é muito ruim, então é uma informação muito ruim que você recebe. Mas dentro dessa informação, e daí a parte aí do número 1 aqui, que é questionar, dentro dessa informação ruim, ela também tem informações boas. Então, a gente pode estar diante de um câncer que é uma notícia ruim, mas a gente está ali diante de um câncer numa fase inicial, e que pode ter cura. Então, a gente está ali diante de um caso que tem solução. Então, nesse caso, você tem coisas boas ali. Você encontrou um médico que você se identificou, você encontrou ali uma possibilidade de um tratamento, uma cirurgia que você tem chance de cura, um controle da doença. Está aí uma notícia boa no meio de uma notícia ruim. Então, a informação é tudo. Toda estratégia baseada na verdade, ela é poderosa. Outra coisa importante de saber do seu tratamento é saber o que esperar do seu tratamento. Então, se você fizer essa quimioterapia, a gente está esperando que a doença desapareça, a gente está esperando que a doença pare de crescer, a gente está esperando que a doença regrida o tanto que for, a gente está esperando com essa cirurgia uma cura, a gente está esperando com essa cirurgia algum tipo de sequela, algum tipo de alteração no seu corpo que você vai precisar lidar e vai precisar de ajuda para lidar e vai ter essa ajuda. Então, isso tudo de você saber como que você tem que esperar o seu tratamento, conecta com o que você pode esperar com relação à cura ou controle da sua doença, isso vai ser importante. Pode ser que você vai esperar que você tenha menos dor. Só de estar sem dor já é algo bom a se esperar. Só voltar ao trabalho já é algo bom a se esperar. Então é sobre isso. 2. Anote as suas dúvidas. Quer dizer que, às vezes, numa consulta médica, que você está ali com o seu médico, você tem muitas coisas para perguntar, muitas coisas na sua cabeça, muitas informações. E nisso que você está ali pegando essas informações, surgem dúvidas. Mas as dúvidas não aparecem só no dia da cirurgia, elas aparecem entre as consultas, no intervalo da sua quimioterapia, ou entre as sessões de radioterapia, ou mesmo internado no hospital. Anota, não fique com isso na sua cabeça. Então, se você descobre que você tem um bloquinho ali, que você pode tirar as coisas do seu campo mental e anotar, você já tira muita coisa da sua cabeça. Porque a gente, sem anotar, a gente fica com aquilo na cabeça e a gente fica com preocupações extras. Então, no momento que você coloca no papel, você está ali, não, está aqui anotado, quando eu chegar lá na consulta com o Dr. Alex, eu vou perguntar tudo para ele. Então, é muito comum eu receber um paciente no meu consultório, seus familiares, e eles trazerem uma lista mesmo, e eles vão ali, cada perguntinha eu vou respondendo, porque é importante para eles. Então, o paciente com câncer, ele precisa entender, né? Ele precisa de pegar a informação, como é o primeiro, né? A primeira atitude, mas ele precisa ser ouvido. Eu só vou poder te dar a informação se eu te ouvir, se eu souber o que você quer de mim, o que você espera do tratamento. E encaixar as informações no seu caso, no seu contexto de vida. E isso vai ser muito importante. Então, traga suas dúvidas sempre, não fique com medo, nem com vergonha. O médico não vai ficar triste, nem vai achar que você está questionando a autoridade dele. Você simplesmente está com aquela dúvida. Pergunta. 3. Seja ativo durante o seu tratamento. Ser ativo é você saber que você é não só um passageiro desse barco, mas você é o comandante desse barco. O médico, sim, ele comanda, ele vai te falar o que precisa ser feito, né? O fisioterapeuta vai te passar ali as sessões,
o enfermeiro vai te passar os cuidados com uma ferida, o nutricionista vai te passar ali o que você precisa alimentar, o educador físico vai te mostrar ali um caminho para que você faça exercício físico, para você ter uma saúde melhor. Mas o resto é com você, né? A gente pode trazer alguém até o início de uma ponte, mas a caminhada, atravessar a ponte, muitas vezes, e eu posso te dizer que é com você. Então, ter essa atitude de saber que você precisa ser ativo no seu tratamento, você precisa fazer acontecer, é muito importante, porque os resultados que você vai ter dessas ações também vão ser importantes, de dar o melhor de si. E dar o melhor de si significa que você está tentando ali fazer a sua melhor com aquilo que você tem. É fazer o melhor com aquilo que você tem, se acolhendo e entendendo que nem todos os dias serão dias fáceis. Não serão todos os dias fáceis, não serão todos os dias felizes, vão ter os dias tristes também. Mas você pegar esse dia, se essa energia que não está tão boa, mas entender que você precisa levantar, que você tem um tratamento, uma vida, um motivo para agir, para fazer acontecer no seu tratamento, dar o seu melhor com o que você tem naquele dia, isso vai ser importante. Então, o nosso melhor não é só lá em cima, a gente tem altos e baixos, mas mesmo nos altos e mesmo nos baixos, a gente reconhecer que a gente está fazendo o nosso melhor, isso tira da gente também aquela sensação de, poxa, será que eu podia ter feito mais? Então, tira da gente aquilo de aquela vozinha que às vezes vem, poxa, mas você não está fazendo isso. Não, poxa, você não está fazendo aquilo, por isso que o seu câncer voltou, por isso que não deu certo. Não. Essa vozinha não vai aparecer porque você está dando o seu melhor. O seu melhor já está aí com você a cada dia. Então, essa atitude é importantíssima. O quarto é aceitar ajuda. Você precisa entender que pode ser que nesse momento do seu tratamento você não está sentindo nada. Pode ser que você seja alguém, uma mulher que está me ouvindo aí, que tem sua família, tem seus filhos, que cuida de tudo, o marido, que exerce ali uma profissão, que é altamente bem sucedida, que você está acostumado a cuidar. A mulher, ela tem muito isso de cuidar, né? Então, quando chega assim uma doença que aparece assim de uma hora para outra, assim, a doença às vezes vem sem bater na porta e ela se vê naquela situação que ela precisa ser cuidada, que ela vai ser cuidada por alguém dali para frente. Essa situação, ela vai ter que acolher essa situação e aceitar isso, aceitar ajuda. Você vai sozinho? Sim. Se você for sozinho, você vai rápido. Tem um ditado africano que fala isso. Se você for sozinho, você vai rápido. Mas se você for acompanhado, você vai longe. Quer dizer que, muitas vezes, ali, durante um tratamento, você vai precisar, sim, de alguém para te levar. Você vai precisar de alguém para estar acompanhando, te dando força. Muitas vezes você está num ambiente diferente. E aí você vai fazer uma consulta com um médico que você nunca foi, você vai fazer um tratamento, um exame que você nunca foi, você vai frequentar um hospital. Você tem aqueles rostinhos ali que são da sua casa, aquele sorriso que só você conhece da sua casa, que te dá energia, é fundamental. Então, aceite a ajuda e entenda que os seus parentes, os seus familiares, amigos que querem te ajudar, eles também estão lidando com o medo do câncer, também estão lidando com essa dificuldade que o câncer veio. E eles te ajudarem vai fazer com que isso amenize neles também. Então, aceite ajuda. Não fique pensando, poxa, a minha filha, ela deixou de trabalhar, ou ela está com uma vida corrida porque ela está aqui fazendo tudo para
cuidar de mim. Aceita. A sua filha te ama. Ela quer ver você feliz. Ela quer também fazer o melhor dela. Então, aceita. Outra coisa importante sobre aceitar ajuda é que, às vezes, eu vejo, é relativamente pouco comum, cerca de 10% dos pacientes, mas eu acho 10% um número muito grande das pessoas que vêm no meu consultório pela primeira vez com diagnóstico de câncer sozinhas. Sozinhas porque não tiveram a coragem. Também não estou criticando pela falta de coragem, mas não tiveram coragem de falar para os seus familiares. Ou pensar, não, eu sempre fiz tudo, isso aqui é comigo, eu vou resolver isso sozinho. Não faça isso. Você não precisa andar sozinho. Você precisa, sim, acolher esse sentimento, entender que não vai ser fácil, sim, mas que se você der o seu melhor e recolher todo o seu melhor, inclusive as pessoas que te dão energia, que te dão força e que vão numa consulta médica com você e que vão entender a sua doença, vão estar ali, eles também precisam entender como vai ser o tratamento, como vai ser a cirurgia, para assimilar, às vezes, muita informação que o médico passa numa consulta médica. Então, vai ser importante essas pessoas ao seu lado para estar te ajudando, muitas vezes para te ajudar a marcar um exame, marcar uma consulta, autorizar uma cirurgia, autorizar um tratamento. Então, peça ajuda. Se você está com dificuldade de trazer as pessoas ao seu lado da consulta, pede ajuda do seu médico. Pode ser que as palavras dele vão ser mais amenas. Pode ser que ele saiba uma forma de conversar com seus familiares. Ele não vai assustar. Né? Às vezes as pessoas ficam com medo de vou trazer meu filho, mas ele já tem a vida dele, ele já tem as preocupações dele. É verdade, a vida não é feita só de felicidade. Mas esse seu filho, ele também, de alguma forma, ele tem algo para aprender com isso tudo. De alguma forma, esse desafio vai dar uma lição para ele também, construtiva para a vida dele. De alguma forma, ele vai sentir o amor dele para você crescer ou ainda mais forte. Então, o que eu vejo aqui, né, que até pessoas muito independentes, às vezes mulheres até separadas, que cuidaram das suas filhas, dos seus filhos, sozinhas, relativamente sozinhas, entre aspas, né? Ou literalmente sozinhas, elas descobrem quando tem um diagnóstico de câncer que, na verdade, elas não estão sozinhas. Tem muita gente para ajudar elas. Então, isso é interessantíssimo ver como o amor, ele retorna. Então, nesse momento eu falo, aceita esse amor então, aceita o colo da sua família e continua, vai que você vai longe. O quinto tem relação com o quarto, né? O quinto fala, leve alguém quando você for numa consulta, exame, ou quando você for no médico fazer uma cirurgia, ou mesmo uma consulta, ou quando você for no psicólogo, psiquiatra, leve alguém com você. Lógico, vou ter algumas coisas, como psicólogo, né? Algumas consultas, dependendo de como for, você vai ter que fazer sozinho, ou é importante fazer sozinho. Mas sempre levar alguém com você vai ser importante por isso que eu acabei de falar. O sexto vai saber se você deve ou não continuar trabalhando. Isso é muito importante, porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, é uma coisa a mais, é um estresse a mais que a pessoa tem na vida. Então, veja, se você trabalha, o próprio trabalho, ele já tem ali os seus desafios. O fato é que o trabalho também, ele está muito ligado à identidade da pessoa. Eu sou o Dr. Alex, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. A minha identidade, parte da minha identidade é exercer meu trabalho de cirurgião oncológico, robótico, atender meus pacientes no consultório, estar aqui falando com você nesse podcast, trazendo informação de qualidade para quem quer trilhar o tratamento do câncer de uma forma melhor. Então, se eu preciso conectar com a minha identidade, o trabalho conecta com a minha identidade.
Mas o trabalho também não é só coisa boa, não é só gostosinho, não é só alegria. Tem as suas dificuldades, o estresse do trabalho. Hoje as pessoas também estão muito atribuladas, né? Levando um ritmo de vida muito puxado. Então, nesse momento, eu convido os meus pacientes a darem um passo para trás. Isso não é uma regra, mas sempre a gente pode se acolher e entender que esse desafio, ele no início vai ser mais difícil, sim. No início você vai ter mais desafios, não vai ser tão fácil, e que depois que passar esse tratamento, essa cirurgia, essa quimioterapia, essa radioterapia, você está em controle, em recuperação, tudo no seu tempo, o médico vai te ajudar a voltar de uma forma melhor. Então, falando em identidade, se você para, por exemplo, de trabalhar, você pode usar esse tempo a seu favor, fazendo um curso ou se matriculando para fazer alguma atividade que te conecta com a sua essência. Pode ser um hobby, pode ser uma prática de exercício físico, algo que você fazia há muitos anos e não está fazendo mais. Use esse tempo a seu favor. Ou pegue um livro para ler, ou pegue um livro técnico, ou convido você ao livro de autoconhecimento. Quanto mais a gente entende sobre a gente, mais a gente descobre como trilhar o caminho do tratamento do câncer melhor. Então, isso eu digo. Quando você vê uma árvore, veja uma árvore. A árvore ela é linda, grande, bonita. Você pode ver a árvore com as suas folhas, pegando a luz do sol, trazendo a sombra para a gente, dando uma paisagem linda. Mas se você for ver essa árvore grandiosa e bonita, ela possui uma raiz forte. E a nossa raiz, representa o nosso interior. Então, quem faz o tratamento do câncer precisa cuidar do seu interior. Cuidar do interior também passa por você buscar autoconhecimento, buscar pessoas para te ajudar, por exemplo, o psicólogo, por exemplo, o coach oncológico. Eu sou cirurgião oncológico, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, mas eu tenho uma formação em coaching. Eu sou Master Coach Criacional pelo meu mestre aí, Jerônimo Temer, e eu faço, além das cirurgias nas minhas pacientes e as consultas, eu faço programas de acompanhamento em que eu trago a técnica do coaching oncológico no dia a dia das minhas pacientes para ajudá-las a enfrentarem esse câncer de uma maneira melhor. Então, eu faço consultas e programo com as minhas pacientes sessões online individuais comigo, em que eu vou ali ajudando elas a encaixar o que o câncer trouxe para a vida delas, encaixar melhor. Eu ajudo elas a não viver para tratarem o câncer, mas tratarem o câncer para viver. Então, eu vou ali trabalhando o seu autoconhecimento e vou trabalhando as ações que elas podem trazer para ter uma vida melhor, para de repente fazer algum tipo de reflexão sobre o perdão, uma reflexão sobre o autocuidado, o autoamor, e tudo isso vai assentando ali e tirando os seus medos, e tirando as suas dúvidas, numa forma mais contínua de tratamento, de acompanhamento, e que é muito especial, e que eu vejo excelentes resultados, incríveis, meus pacientes felizes e retornando aí comigo de uma forma melhor e dando altos feedbacks de melhora. Isso eu trago aqui para você, muitos desses conteúdos, né? Então, se você está gostando desse vídeo, dá um like aí, comenta o que você mais gostou desse vídeo aqui que eu estou fazendo e compartilha com alguém que precisa saber disso. O sétimo saiba todos os seus direitos como paciente oncológico. Então, conectando com o anterior, que eu falei sobre o trabalho, a pessoa que faz o tratamento, ela sim pode esperar, né? Vai parar de trabalhar, de repente é um profissional autônomo, vai ter uma queda, às vezes, do seu
trabalho, de alguma forma, é um passo para trás para dar vários na frente, né? Mas esse paciente ele precisa de ajuda, pode precisar, então, de um benefício que o governo dá. Então, procurar um assistente social ou um advogado especialista em ajudar pacientes com câncer, não só para saber os seus direitos como paciente oncológico, mas também para ajudá-lo em questões quando existem tratamentos já autorizados, já aceitos para a sua doença e que às vezes ainda não estão disponíveis ou no plano ou no SUS, e que de alguma forma, tendo embasamento, isso pode ser possível ou pode ser um direito do paciente. Então, saber os seus direitos vai ser fundamental, tanto para você andar mais com tranquilidade, como também para você saber que tudo que precisa ser feito para você está sendo feito. Isso também é importante. O oitavo é ter uma pasta, arquivo, que você traga com você as informações principais do seu diagnóstico, o laudo patológico, a imunistoquímica, o laudo, às vezes, que o seu médico te deu. Tira uma xerox e bota nessa pasta. Um sumário de alta de uma cirurgia que você fez também vai ser importante, porque esses documentos, se você conseguir colocar numa pastinha, tem pacientes que trazem pastinhas lindas, é muito bom, porque o médico que vai te ver ganha tempo na consulta, ele vai poder ver seu exame, já entender logo, então vai sobrar mais tempo para ele explicar para você, conversar com você, vai facilitar o trabalho dele, isso é muito importante. E também deixar ali nessa pastinha todas as informações, os nomes dos seus médicos, telefone deles. Quer dizer, você vai no médico, vou no dermatologista. O dermatologista, ele vai ali precisar entender o seu caso, para poder cuidar de você. E aí, se você traz a pastinha, o relatório, olha como facilita. Liga para o meu médico aqui, o Dr. Alex, ele vai ter o maior prazer em conversar com você e te explicar sobre o meu caso, para chegar no consenso, para cuidar de mim de uma forma melhor. Então, isso vai ser muito importante. Outra coisa, outra informação que você precisa ter é saber, quando você passa mal, ou pronto-socorro você vai, quais são os profissionais que você precisa procurar. Saber também quais são os sinais de alerta aqui. Se acontecer isso comigo, eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar um oncologista, eu preciso procurar o meu cirurgião oncológico. Isso vai ser importante, até para deixar nessa pastinha anotado direitinho todas as suas agendas, né, para você não perder uma consulta, não perder um exame, e fazendo tudo direitinho. Tá vendo que fazendo assim você está dando o seu melhor. Fazer o melhor sempre ter um resultado melhor. Porque quando o médico dá o seu melhor, quando o paciente dá o seu melhor, sim, você pode esperar o melhor de Deus e o melhor vai vir. O 9 continue cuidando da sua saúde, continue cuidando de você. Como eu disse, você precisa tratar o câncer para viver, não viver para tratar o câncer. Então, você descobrir o que te alimenta, o que faz você se sentir melhor, você refletir o que te faz vivo, o que te faz feliz, o que te traz segurança no tratamento, por que você está fazendo esse tratamento, se não é para você ter um nível de saúde melhor, se não é para você participar de um casamento, se não é para você voltar a fazer o que você ama, se não é para você dar um depoimento numa igreja, num local onde você frequenta, um depoimento de fé, de esperança, se não é para trazer um novo propósito para a sua vida. Então, eu não falaria isso para você se não já tivesse ouvido de vários pacientes. Doutor Alex, depois que eu tratei o câncer, a minha vida melhorou. Depois que eu tratei o câncer, a minha vida ficou melhor. Porque eu passei a olhar mais para mim, eu passei a perdoar, eu passei a levar uma vida mais leve, eu passei a não me importar muito com coisas que não tem nada a ver comigo. Pode ser que é um grupo de WhatsApp que não tem nada a ver com você, mas pode ser que é um programa de televisão que não tem nada a ver mais com você. Uma notícia de televisão que você vai ficar ali assistindo,
que não está no seu controle, você tem muita coisa para controlar que você já é o seu tratamento. Então, se você conseguir cuidar de você e concentrar no que realmente importa para você, no que realmente vai fazer diferença no seu tratamento, pode ter certeza que o seu tratamento vai ser top, que o seu tratamento vai ser o melhor do mundo. E recentemente eu fiz uma pesquisa com as minhas pacientes e eu perguntei para elas o que mais fez diferença no seu tratamento. O que foi mais importante no seu tratamento? E o que elas falaram que foi mais importante no seu tratamento foi ter fé em si mesmo, ter fé na força que existe dentro de você, que está fazendo o seu corpo funcionar, esses trilhões de células funcionando em harmonia, que faz todo o universo funcionar. E essa força, principalmente para quem acredita, é a força inquestionável que muita gente chama, e eu chamo, e a maior parte das pessoas chamam de Deus. Então, mesmo para você que não acredita em Deus, existe uma força no universo, na natureza, inquestionável, que está fazendo o seu corpo funcionar neste momento, que está dentro de você aí, que está me ouvindo. Essa força eu chamo de Deus, mas você pode chamar de qualquer coisa, mas essa força, ela existe, ela está dentro de você. Você acreditar que essa força vai te impulsionar para frente, isso vai fazer você passar por um momento difícil, a você passar às vezes por uma operação, a passar por um momento, às vezes uma internação, às vezes uma internação prolongada, às vezes um período que você está ali com muita dor, um período que você está ali sofrendo. Não estou falando aqui que o câncer é moleza de tratar. Não estou falando, não é o meu objetivo. Eu estou dizendo aqui as formas em que a gente consegue dar o nosso melhor. E uma das melhores formas da gente tratar o câncer é a gente reconhecer a força que existe dentro de nós. E a gente só conhece a nossa verdadeira força quando a gente precisa usar essa força. E isso eu vejo muito das minhas pacientes. E uma paciente que eu trato há mais de 5 anos com câncer de ovário espalhado no corpo. O câncer dela não foi eliminado do corpo dela ainda. O câncer dela, ele está sendo controlado. Nesse momento, ela não tem o câncer detectável no corpo dela e ela já fez vários tratamentos, cirurgias, quimioterapias, mas essa paciente me disse: Dr. Alex, o câncer não é para pessoas fracas. O câncer é para pessoas fortes. E o câncer me fez uma pessoa forte, porque à medida que ela foi caminhando, ela foi se tornando e percebendo como ela era forte. Até as pessoas ao redor dela: nossa, como você é forte. Mas se você é forte, aceita essa força. Ela está dentro de você. E ficamos fortes à medida que caminhamos. Então entenda, nesse momento que você acabou de fazer o diagnóstico, você está passando por um momento difícil, sim. Mas se você tiver quem se apoiar, seu médico, sua família, no porquê que você está fazendo isso, no seu propósito, você vai ter daqui para frente. Ou se você não tem um propósito definido, que seja você buscar um propósito para esse trecho da sua vida, isso vai te dar ainda mais força para fazer o que precisa ser feito para poder levantar, para continuar, que qualquer pessoa que não tivesse na sua pele desistiria, você vai continuar. Você tem um motivo. Você tem uma família, você tem um filho, um neto, um amigo, um esposo, um namorado, namorada. Você quer continuar por você e por eles também, para estar junto deles. Essa é a nossa vida. É por isso que eu estou aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, essas foram as 10 atitudes principais que um paciente que vai tratar o câncer, ou que tratou o câncer, ou que está fazendo um tratamento de câncer, precisa saber. Então, chegamos ao final desse episódio e agora eu quero te agradecer por ouvir e ver o meu episódio, e eu quero te fazer 3 pedidos. Um
é me seguir nas minhas redes sociais e aqui no YouTube. E o segundo pedido, me dizer como que esse episódio ou os outros episódios do meu podcast estão te ajudando. E o terceiro pedido, encaminhar esse episódio para alguém que precisa ouvir isso. E até mais, fique com Deus, até o próximo episódio.